Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas: as espécies florestais exóticas e nativas. É fundamental entender a diferença entre elas para cuidarmos melhor de nossas florestas e do meio ambiente. Vamos começar? Primeiro vamos entender o que são espécies florestais exóticas e nativas. As exóticas são aquelas que não são originárias de nosso país, foram introduzidas de outros lugares. Já as espécies nativas são as espécies que ocorrem naturalmente em nossas florestas, adaptadas ao clima e ao ecossistema do país. É importante destacar que as espécies nativas desempenham um papel fundamental na preservação da biodiversidade e no equilíbrio dos ecossistemas. Elas estão perfeitamente adaptadas às condições da nossa região e fornecem abrigo e alimento para a fauna local. As espécies exóticas, por sua vez, podem oferecer benefícios em muitas situações. Por exemplo, algumas delas podem ter propriedades específicas que as tornam úteis em determinados setores, como de movelaria a madeira laminada, ou até mesmo no setor de produtos florestais não madeireiros. Um exemplo é o eucalipto. Essa espécie é amplamente utilizada na produção de móveis, pisos e estruturas, devido à sua resistência e qualidade da madeira. Outra espécie exótica com uso madeireiro é o pinus, ou pinheiro americano, nativa da América do Norte. Essa árvore se adapta facilmente ao solo e clima brasileiros, sendo cultivada principalmente para a produção de celulose, papel e madeira para construção. Sua madeira é conhecida pela sua durabilidade e versatilidade, sendo amplamente utilizada na indústria da construção civil. Mas apesar de todas as vantagens, algumas espécies exóticas podem se tornar invasoras, ou seja, se proliferam descontroladamente e acabam competindo com as espécies nativas. Isso pode causar desequilíbrios ambientais e prejuízos para a nossa vegetação e, consequentemente, para os animais. Um exemplo emblemático dessa situação é a introdução dos javalis à fauna brasileira. Os javalis foram inicialmente introduzidos em determinadas regiões do Brasil com fins de criação e caça. No entanto, devido à sua alta capacidade de adaptação e reprodução, esses animais rapidamente se espalharam e se tornaram uma praga, ameaçando a biodiversidade local. A presença dos javalis na fauna brasileira é um exemplo claro dos riscos associados à introdução de espécies exóticas. Esses animais causam danos significativos ao meio ambiente, comprometendo a sustentabilidade dos ecossistemas e afetando diretamente outras espécies nativas. Portanto, é fundamental entendermos que mesmo que algumas espécies exóticas possam oferecer benefícios em determinadas situações, como mencionado anteriormente, é necessário avaliar cuidadosamente os riscos e impactos que elas podem causar à biodiversidade local antes de sua introdução em um novo ambiente. Devemos sempre agir de forma controlada e consciente, visando preservar a integridade dos ecossistemas e garantir a manutenção da nossa fauna e flora nativas. Agora vamos falar sobre como podemos utilizar diferentes espécies de plantas em áreas de preservação permanente. De acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, as espécies nativas são muito importantes para recuperar áreas que foram degradadas, proteger nascentes e deixar o ambiente mais bonito. A lei exige o uso de espécies nativas em algumas áreas, como as áreas de preservação permanente, as APPs e as reservas legais. Essas áreas são essenciais para conservar a biodiversidade e proteger nossos recursos hídricos. Você pode plantar tanto espécies nativas quanto exóticas sem precisar de autorização prévia, desde que siga as regras estabelecidas na lei. É importante informar ao órgão responsável sobre esses plantios dentro de um ano, para que eles possam acompanhar e controlar. Se você tem uma área de reserva legal e ela está menor do que o exigido pela lei, existem algumas opções para regularizar a situação. Você pode plantar árvores nativas para recompor a reserva, permitir que a vegetação natural se regenere ou fazer uma compensação. A recomposição da reserva legal deve seguir as orientações do órgão responsável e ser concluída em até 20 anos, com uma parte sendo feita a cada 2 anos. Você também pode fazer um plantio misturando espécies nativas com exóticas ou árvores frutíferas, desde que as exóticas não ultrapassem 50% da área total a ser recuperada. Caso precise de ajuda para recompor a vegetação da reserva legal, o governo estadual deve fornecer apoio técnico. Lembrando que é importante seguir a lei e utilizar as espécies de plantas de forma responsável, pensando sempre na conservação da natureza e na sustentabilidade, garantindo que nossas próximas gerações possam usufruir de nossas riquezas naturais. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham compreendido a importância de distinguir as espécies florestais exóticas e nativas. Ao optarmos pelas espécies nativas, estamos cuidando do nosso meio ambiente e garantindo um futuro melhor para todos. Não se esqueçam de buscar informações e apoio técnico para implementar práticas sustentáveis em suas propriedades. Juntos, podemos fazer a diferença.